Hoje nós vamos atender a vários pedidos que as pessoas começaram a falar de uma fangame que eu já trouxe no canal, chamado Five Nights at Freddy's Pulse Shift. Na verdade, mais especificamente o Pulse Shift 2, que justamente seria a fangame mais difícil já feita de Five Nights at Freddy's. Eu vi algumas pessoas falando a respeito dessa fangame, eu já trouxe a gameplay dela, mas eu tenho que admitir, nunca contei a história dela. Como são duas fangames, eu tenho que contar a primeira parte, né, que seria do primeiro Pulse Shift, para depois a gente trazer também o Pulse Shift 2 para vocês verem melhor o que tá acontecendo. Então, pessoas, esse aqui vai ser basicamente a história do primeiro jogo. Eu sei que a galera gostaria do 2, mas para você entender o 2, eu tenho que fazer o vídeo do primeiro, senão vocês vão ficar completamente perdidos, tá bom? Então, molecada, antes nós vimos a deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vídeos assim dão um trabalho, né? A gente faz, pesquisa, traduz, faz um monte de coisa, tem que jogar, fazer as coisas de novo. Então, molecada, já deixa uma força pra nós aí, né? Pra vocês não perderem mais nada. Deixa o gostei, se inscreve e também pode mandar nos comentários outras coisas loucas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Então vamos lá, já pega uma água, a minha tá no finzinho aqui, mas eu já vou encher o copo d'água. Senta aí, fica confortável na cama, no sofá, onde você estiver. E vamos para a história de Five Nights at Freddy's Pulse Shift. Umas coisinhas que eu tenho que falar antes da gente realmente ir pra história mesmo. Essa fangame, ela é muito inspirada no Baby Nightmare Circus. Eu já trouxe essa fangame, eu já expliquei até a história dessa fangame há um bom tempo atrás, na verdade. E ela é feita pelo cara que meio que se inspira nesse negócio de Nightmares, é o RJack25. Ele também fez aquele Five Nights at Freddy's que tem o balde. Caso vocês não lembram, eu acho que o Markiplier tá jogando recentemente. E eu já joguei no canal na época que lançou ainda. Então, tipo, o bagulho é muito doido. O cara gosta de fazer esses designs já meio, né, coisas espetadas e tal. Justamente se inspirando nos FNAF 4, né, mais ou menos ali. Nos FNAF eu falo que é do 1 ao 4, mas também tem ali o Halloween, que é a DLC que o Scott Calton aprontou do FNAF 4. Lembra que teve ali? Que teve até a Nath Marione, Jack O'Tica, Jack O'Bonnie. Então, ele gosta muito desse design do FNAF 4, mas também toda a fangame basicamente vai ser inspirada na época do FNAF 1 ao FNAF 4. O que acontece? Ao invés de ser tudo um pesadelo, como seria a ideia do Baby Nightmare Circus, que eu já falei, e também do FNAF 4, que é tudo meio que um pesadelo da criança chorona, aquela coisa toda, aqui parece que os bichos são de verdade mesmo. Eles estão dentro, né, da Afton's Research Lab, que é justamente o lugar que você tá inserido no meio dessa história. Eu vou explicar melhor o que tá acontecendo pro nosso protagonista tá ali, mas saibam que vai se passar nessa parte de laboratórios do Afton, onde ele tem os experimentos ali guardados, um negócio muito esquisito, e basicamente os experimentos que ele tava fazendo ali embaixo, eles acabaram saindo das suas contenções. O Afton tava prendendo essa galera, prendendo os animatrônicos desse estilo Nightmare das ideias, tanto que vai aparecer algumas versões deles durante a gameplay, e você tem que ir lá e prender eles de volta, e é basicamente isso que você tá fazendo. Mas só avisando que a voz muito distorcida que tá acontecendo no fundo é justamente desse negócio de contenção que acabou sendo rompida, e agora, né, os bichos estão soltos dentro do laboratório do Homem por Trás do Ruim. E você agora tá lá dentro do negócio do laboratório do Afton, onde você tem que impedir dos animatrônicos de causarem um ruim pelo lugar todo. Basicamente, o que você tem que fazer? Você vai ter que ir para 4 áreas diferentes, onde você vai enfrentar a versão Nightmare desses bichos. Mas lembrando que não é um pesadelo, é só eles realmente uma versão atacadona mesmo ali embaixo. E você vai justamente para os Classics Nightmares. Então é Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, só que nessa versão mais assustadora possível da fangame aqui Pulse Shift. Você pode ir para um dos 4 lugares que vai ter um desses animatronics para fazer com que eles parem e eles não venham para cima de você e te matem durante a noite. Você pode escolher qualquer um, então eu vou falar em ordem aleatória que não vai fazer tanta diferença. Você vai ter que ver pelos sinais que esses animatrônicos vão estar dando para eles ficarem contidos nos seus lugares e eles não virem para cima. Então o que você tem que fazer? Você vai estar no meio, aí você tem que ir para um lado, ir lá e ver o que o bicho tá fazendo. Aí depois, se você estiver ali no meio e ver algum sinal, você tem que ir para a próxima sala que talvez te aponte esse sinal. Ou senão você tem que ir checando as salas para ver se os animatrônicos estão tudo em paz dentro dos seus respectivos, vou pôr assim, confinamentos, para eles ficarem lá de boa e não te atacarem durante a noite. Bom, vou começar aqui pelo Foxy, que foi o primeiro que eu fui. Quando o Foxy vier te atacar, vai ser de forma aleatória. Ele pode vir em qualquer momento, então você vai ter que ir lá e dar uma olhada nele basicamente. Mas ele vai também te dar uma pista de que isso vai acontecer. Quando você chegar na onde ele tá lá, vai soar um número, né? Tipo 1 a 4, e você tem que apertar, né, o número certo que falar, né, na voz da inteligência artificial ali do confinamento dele. Você tem que ir lá e apertar o número certo. Depois que você clica no alarme, ele volta pra onde ele tava e ele não vem te atacar. Mas ele pode atacar de novo se ele fizer outro barulho, outra coisa que fala, ih, meu Deus do céu, o Foxy tá vindo. Então você tem que ir lá na sala
dele e apertar o número certo. Agora, indo pra outra área, você pode ir pra onde o Bonnie tá confinado e lá você tem que ver mais ou menos onde ele tá tocando a guitarrinha dele. Quando você escutar o lado que tá tocando, você tem que jogar o áudio pro outro lado. Então aí vai depender você ter um fone bom assim, ó, porque o fone da OX, aí a propaganda de graça. Se você pegar o fone e você ver mais ou menos onde tá o barulho, se ele tiver aqui, ó, que pra vocês é a direita, você tem que botar na esquerda, né? E aí você consegue mexer nisso aí. Tipo, se o barulho tiver de um lado, você tem que pôr do outro pra ele ir ficar tocando lá e não vir pra cima de você. Então é um animatrônico que você tem que ir lá também checar o que o bicho tá fazendo. E aí você também tem que ir no negócio do Fred e ver qual é a música que ele tá tocando. Ele agora é um cara que gosta de tocar musiquinhas e você tem que abrir o painel e colocar a música justamente que tá sendo tocada para prevenir que o bicho não venha pra cima de você. No caso, eu tô tendo em base muito no modo tutorial que tem no jogo, justamente pra você aprender, né, a lidar com os bichos. Só que aí, na hora que tiver valendo mesmo na noite 1, você tem que estar com as músicas já meio que decoradas. Então, tipo assim, na hora que você chegar lá, tá tocando a música do Toreador, que é tiver tocando isso, você tem que pôr a música do Toreador. Ah, tá tocando uma outra aqui. Aí você tem que já decorar o nome da música, e aí você chega lá e põe a música certa pra não ter problema. Depois de um tempo, a música do Fred vai trocar e você tem que ir lá e botar a música que trocou. Entenderam? Basicamente isso. Você tem que pôr a música certa quando o Fred estiver tocando ela. E por fim, nós temos o palco da Chica, só que tem um problema lá dentro. Quando você estiver lá, vai ficar sem oxigênio. O negócio tá todo travado, né? Ali pra você não respirar e tudo mais, os problemas ali do palco. E aí você tem que usar uma máscara, justamente pra ficar recuperando o seu oxigênio enquanto você estiver lá. Porque justamente você vai ter que abrir o painel e cortar a energia de chegar no palco da Chica. Então você tem que ficar de olho, né, na energia ali e tudo mais. E aí quando tiver o sinal, você corta a energia e aí você fica com a máscara lá. O problema é que se você ficar sem oxigênio, você morre, mas você pode usar a máscara pra evitar que isso aconteça e esperar a hora certa pra cortar a energia do palco da Chica. Isso também porque se você não mexer no negócio da Chica, vai ficar cada vez mais atacado e você vai acabar com o oxigênio já na sua sala também. O negócio fica absurdo. Tipo, ó, vai ficar apitando, ó, tá indo energia pra sala 3, né, pro palco 3. Então fica cada vez mais atacado e você tem que ir lá e cortar justamente por causa disso, que vai ficar acabando o seu oxigênio e tudo mais. Então você tem que ir lá e cortar a energia também. Outra coisa que você tem que fazer durante a noite é quando você estiver na parte principal, você tem que fazer alguns pedidos, não só pedidos, mas também fazer outras atividades, tipo de conter os bichos, aquela coisa toda, para justamente você conseguir avançar. E aí, se você fizer muita coisa, isso pode atrair a atenção dos animatronics pra cima de você. Ou seja, vai ficar aumentando mais ainda o nível deles ficarem avariados e virem pra cima de você que nem os loucos. Tipo assim, abrir o Pulse Shift ele já é muito difícil. O segundo consegue ser pior ainda. Então o bagulho é louco. Vamos lá. Quando você termina a noite, você tem o Fun with Freddy, onde você vai ter que ainda brincar com o Fredão absurdo, que você tem que fazer basicamente a mesma coisa que o Plush Trap. Na hora que ele estiver no lugar certo, na hora certa, você tem que ligar o negócio na cara dele e ainda dar choque. O que é mais louco ainda. Você tem que ver onde ele tá e dar o choque na hora certa pra ele não te pegar. O bagulho é simplesmente absurdo. E não bastasse você enfrentar aquele Fredão absurdo, você ainda depois vai ser contemplado pelo Afton's Text Adventure, onde vai falar mais algumas coisas de que nós estamos controlando e nós somos um empregado basicamente do William Afton ali tentando conter as coisas ruins que ele botou lá embaixo. Então agora o que vai rolar? Esse Text Adventure é justamente para guiar a gente para ser um empregado de sucesso e um empregado que é realmente valoroso para a empresa do William Afton. E aí ele vai passar por várias perguntas e coisas interessantes. Isso aqui é mais para você brincar do que realmente fazer você passar para outra noite. Tem algumas perguntas meio assim esquisitas, mas você tem umas respostas certas que podem te levar para as próximas perguntas e depois acabar elas e aí passar para a próxima noite se você quiser. E também dá para você pular esse negócio, então não é um negócio tão necessário. Mas algumas coisas que você fizer pode te dar um game over desse Text Adventure e é basicamente isso. Basicamente esse primeiro Text Adventure tá dando algumas pistas do que? Parece que, além de você ser guiado para ser um bom funcionário, parece que o lugar, né, depois que você passou algum tempo ali e tudo mais, parece que o lugar foi completamente abandonado. É por isso que, mesmo você indo lá para trabalhar, o Afton já foi ali, já tá em outra coisa, ele já não tá mais ali, e você mesmo assim tá fazendo o seu trabalho na esperança de receber, ou na esperança, né, de, sabe, acertar as coisas ali embaixo. Mas o que dá a entender é, você tá fazendo o seu trabalho, mesmo depois você indo para Fred Fazbear Pizza, podendo trabalhar lá bonitinho, você ainda assim fica estranho, né, nessa parte da fábrica onde fazem as pesquisas, e mesmo você indo lá, você descobre que tudo foi abandonado depois de um tempo. Mesmo o Afton te guiando uma hora para você ser um empregado, onde tava tudo dando certo, parece que um tempo passou e alguma coisa ruim aconteceu e todo mundo vazou do bagulho, inclusive o próprio Afton, e aí você ficou lá, trouxa,
acha, basicamente. Não digo que é essa a história que tá acontecendo, mas parece que é uma das possibilidades do que tá rolando, para justamente falar, ó, parece que o lugar foi completamente abandonado, e é por isso que soou o alerta de que, ó, os bichos, sabe, saíram dos seus confinamentos, e aí alguém tem que ir lá e resolver. Como você ainda era o funcionário do negócio, então aí você foi lá pra ver o que tava rolando. Basicamente é isso que tá acontecendo. Bom, podemos ir agora na segunda noite, que as coisas continuam mais atacadas do que nunca. A segunda noite não vai ter lá muita surpresa, você só vai ver os bichos ativando mais e mais ainda, e você tem que tomar cuidado, né, pra não atrair eles pra dentro de onde você tá ali, fazendo suas ordens e tudo mais, e ainda contendo eles, né, quando eles fizerem os avisos, e evitando, né, que eles venham pra cima de você. Depois você vai ter mais uma diversão com o Fredão, e você vai ter mais um Text Adventure. O que tá dando a entender é que os funcionários, os bons funcionários, melhor dizendo, são os funcionários que aceitam a parte de pesquisa, ou seja, que ajudam o William Afton a justamente, sabe, aprimorar mais ainda a sua ideia de querer fundir a inteligência humana, ou melhor dizendo, uma pessoa, com um animatronic, que dá ali mais ou menos tipo, ó, vocês estão fazendo as pesquisas e tudo mais, e você vai escalando dentro da empresa para ficar cada vez mais melhor amigo do William Afton e também concordando com os planos dele. Só que meio que é tipo, ó, você tá fazendo a pesquisa, é só isso mesmo. Só que dá a entender que teve pessoas que meio que concordaram com a ideia de participar do negócio. Então, tipo assim, são pessoas que são funcionários que sabem que estão em testes humanos rolando ali dentro e que estão sendo colocadas as coisas dos animatrônicos e tudo mais. Tipo, não dá pra saber se as pessoas sabiam que eram crianças, mas que tem algum teste humano sendo vinculado pros animatrônicos, né, fundindo um ser humano com o animatrônico. Algumas pessoas já sabiam disso e estavam ajudando o William Afton a fazer essa pesquisa continuar rolando. E agora vamos para a noite 3. Eu devo ter esquecido porque eu sou meio biruleibe, mas o Fredão que a gente enfrenta lá naquele Fun with Freddy, o nome dele é Nightmare Golden Freddy. Então, tipo assim, ele vai aparecer e tá ali junto por conta que não falei pra vocês. Não sei dizer da época, porque não fala a data, mas como é inspirado no FNAF 4, então muito provavelmente pode ser um outro tipo de coisa que acabou sendo criada, né, envolvendo o pesadelo, aquela coisa toda, e aí virou a realidade e o bicho aparece nos lugares ali e tal. Não tem muita coisa falando, infelizmente, dos animatrônicos. A gente só sabe que eles estão lá dentro. A gente não sabe dizer, tipo, ah não, ele veio de tal lugar, ele veio de tal coisa e tudo mais, sabe? E agora vamos para a noite 4 de Post Shift, que o negócio fica cada vez mais insano, mais louco, mais atacado, os bichos não param de vir, e basicamente é isso, você tem que se defender dos 4 coisa louca ali. Só que acontece o seguinte, você passa de novo pelo Fun e Freddy, e depois tem, né, o Text Adventure lá, que não vai falar muita coisa, não vai descrever, tipo, nossa, grandes revelações, a não ser que se você tentar ser um engenheiro, você pode mamar, e outras opções também ali do text que meio que não tem grandes revelações, pra ser bem honesto. Mas aí o que acontece? Quando passa disso, você vai pra noite 5, e a noite 5 você tem uma surpresa. A noite 5 você vai para um escritório de uma localização de verdade. Você vai realmente enfrentar os bichos numa situação real. Bom, não fala direito se é realmente uma Freddy Fazbear Pizza, muito provavelmente é, e alguma das criações do Afton que estão ali, mas você vai enfrentar os 4 Nightmares e você vai enfrentar ainda Nightmare Funtime Freddy e Nightmare Ballora, além do próprio Nightmare Golden Freddy que pode aparecer e tudo mais. Então você tem que ficar esperto de novo para fechar a porta na hora certa, para fechar também caso a Ballora estiver tocando a música, você também ficar ligeiro. Tudo isso que você vai ter que enfrentar na noite 5, que seria a noite mais difícil com esses bichos vindo para cima. Você, no caso, foi contemplado para chegar nessa noite 5 porque os seus esforços nas outras 4 noites foram excelentes a ponto de chegar a ser promovido agora justamente numa situação mais real, onde o Afton foi, fez os bichos e tudo mais para justamente ir para uma localização de verdade, mas a localização também parece que foi abandonada. Ela existe, ela tá funcionando, mas ninguém tá mais ali, né? Só os animatrônicos e tudo mais. Tanto que, isso que eu ia falar, o Post Shift 1, ele tem um grande problema, que a voz do começo para falar justamente da história, ela é tenebrosa para entender. É uma voz robótica tenebrosa para saber, um negócio muito abafado, é muito difícil de entender. Mas o que dá para entender é justamente que você foi promovido, e aí agora você tem que enfrentar os ruins na noite 5. Sobrevivendo à noite 5, enfrentando todos esses animatronics, você é contemplado com o fim. Na verdade, nem tanto o fim assim, né? Porque depois, quando passa um tempinho, o Nightmare Golden Freddy, ele é desativado e você vai para a noite 6, que é justamente, né, o bônus round, onde vai vir todos os bichos mais atacados de novo, vindo pra cima, porrada, cantando, pau estalando pra cima da sua cabeça. E aí acontece, sobrevivendo a tudo isso, a gente tem uma cutscene. Muito provavelmente seria o Afton ou seria alguma coisa envolvendo ali alguém que passou os experimentos, que também ficou tudo roxo. E ele vai caminhando na Freddy Fazbear Pizza e tá lá andando, né, aquela coisa toda, passando ali. E quando ele chega depois do final, um endoesqueleto acaba pegando ele e meio que, sabe, bagaçando, destruindo tudo. E aí depois aparece um Purple Ruin
1 é o Purple Absurdo Ruim 2. Eu juro pra vocês que eu procurei o nome desse bicho. Eu tô caçando aqui. Não dá pra entender se é o próprio Efton ou é alguma outra coisa. A gente vai ter essas respostas no Pulse Shift 2. Mas, só pra vocês saberem que também teve um outro teaserzinho que seria o Nightmare Larry, que é um outro personagem ali, talvez um outro funcionário, que já conhecia, né, quem nós estávamos controlando, que o nosso amiguinho que nós estamos como protagonista se chama Thomas. Thomas é o funcionário que estava ali dedicado ainda nas coisas do William Afton, fazendo todas as coisas de proteger, de conter os animatrônicos feitos da parte de Nightmare, né, que o William Afton acabou criando. E aí tudo isso acabou virando pro próprio escritório, que ele vai lá e vai nessa parte real, até chegar, né, a sobreviver tudo e ver o final da parada. Bom, Pulse Shift 1 acaba desse jeito. Tem esse teaser, tem basicamente falando que as coisas ficaram atacadas e podres e tudo mais, mas agora, essa fangame, na verdade, de 2018, é muito tempo atrás, é muito absurdo de tempo. E aí agora nós tivemos, no final de 2022, o lançamento de Pulse Shift 2, parte A e parte B, mas eu vou trazer tudo num vídeo só pra vocês entenderem melhor o que tá acontecendo. Então é isso, molecada, toda a história do que eu podia trazer de Pulse Shift é isso. Muito obrigado por ter assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender, e deixa aí outras coisas loucas e insanas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, muito obrigado por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.